E ontem nós mostramos aqui no ND Notícias parte da entrevista que o governador do estado concedeu aos jornalistas do Grupo ND. Carlos Moisés falou das ações do enfrentamento à pandemia. Hoje, o assunto é a situação econômica de Santa Catarina diante da crise sanitária. Ele garantiu que o estado está com as contas em dia e tem recurso suficiente para superar esse momento. Temos dinheiro para todas as frentes, né? O estado está saneado, conseguimos sanear o estado. Os senhores conhecem o nosso resultado de gestão, né? O resultado do último ano, nós saímos de déficits importantes, melhoramos a gestão pública, diminuímos o tamanho da máquina pública, diminuímos a despesa. E há organismos independentes também que nos dizem que nós hoje somos um dos estados que, além de entregarmos mais serviço digital, estamos sendo considerados um dos estados menos gastadores. Em janeiro, Santa Catarina atingiu um recorde de arrecadação, superior a 3 bilhões de reais. Durante sabatina com jornalistas do Grupo ND, Carlos Moisés reconheceu a força do trabalho catarinense. Disse que a recuperação acima da média nacional se deve, em partes, a decisão de não parar as atividades na indústria e no agronegócio. De forma corajosa e solitária ainda no Brasil, fecharmos aquele momento na hora certa para criarmos os protocolos que criamos, e Santa Catarina ficou funcionando em 2020, todo ano. E o que aconteceu em 2020? Santa Catarina gerou na balança de empregos 1/3 dos empregos criados no Brasil. Foram quase 150 mil empregos no Brasil, criados em todos os estados, e um estado pequeno, com pouco mais de 1% do território brasileiro, cria 53 mil empregos na balança positiva, no resultado positivo de empregos. Ou seja, Santa Catarina está a pleno emprego durante a pandemia. Isso não acontece nas outras regiões do Brasil. Nós tivemos, por organismos independentes, como a CLP, né, que dá uma nota para as instituições públicas, né, do desempenho, nós tivemos o melhor desempenho para o enfrentamento da Covid-19 em 2020. Mas alguns setores da economia não compartilham desse mesmo cenário. O segmento de eventos do estado acumula prejuízos que ultrapassam os 25 milhões de reais. Moisés foi cobrado sobre medidas de auxílio para este e outros setores, como o turístico. Eu recebi alguns representantes do setor de eventos, me agradeceram muito, inclusive esta semana, pela coragem do governo de ter, no ano passado ainda, liberado com regras os eventos, que era o que o setor queria. Hoje nós estamos numa situação diferente. Hoje a tendência é que nesse período próximo agora, a gente não tenha eventos funcionando. O que fazer com o setor, a retomada de um setor que ainda não tem condições de retomar hoje. Então, mesmo que, aí eu concordo com você, Monsi, mesmo que o Estado estenda linhas de crédito para um setor que não tem expectativa real, como é o caso de setores de atividades dentro do turismo, né, de uma reignição imediata, ou seja, de um start imediato para suas atividades de forma intensa, nós não temos essa expectativa ainda, então nós temos que começar a criar ou linhas de crédito para simples manutenção de emprego, ou buscar então um amplo debate para esse setor se reinventar. Recentemente, a Federação dos Municípios implantou um programa emergencial de combate aos efeitos econômicos, defendendo a criação de medidas compensatórias, prioritariamente para setores atingidos pela paralisação de atividades não essenciais, inclusive apontando fontes e condições financeiras para dar suporte aos empreendedores, especialmente os micro e pequenos. Moisés disse que ainda não teve acesso ao documento, mas que a FECAM terá seu apoio. Nós discutimos com os municípios quando a gente implementou fundo de aval para até 2 bilhões de reais para micro e pequenos empreendedores, também as linhas de crédito de Badesc e BRDE. Mas essa é uma novidade que pode ter inclusive apoio do governo, e as agências de fomento do Estado podem ficar à disposição dos municípios. Além das dificuldades de alguns segmentos, Moisés também foi questionado sobre o reajuste no ICMS, que deixou a gasolina ainda mais cara em Santa Catarina. Um tributo que aumenta a arrecadação do Estado, mas que impacta diretamente no bolso do consumidor, no momento em que o custo de vida está cada dia mais alto. O ICMS sobre a gasolina e o diesel de Santa Catarina é o menor do Brasil, né? Aqui nos 3 estados do Sul, se você comparar, aqui é 25% sobre a gasolina, contra 30% e 29%, se não me falha a memória, dos estados vizinhos. Discutir esse tributo
é a famosa reforma tributária. A gente tem que olhar um todo, né? Não dá para você mexer uma peça só num assunto tão complexo como o sistema tributário brasileiro. Então, a gente precisaria que todos pagassem tributo de forma mais módica, diminuir para todo mundo, inclusive o cidadão. Se tributa ora no consumo, ora na produção, enfim. Nós tínhamos que arrumar um termo que todos pudessem pagar tributo, como são os países mais desenvolvidos, que às vezes você tem ali a taxa, né, que você tem na hora do consumo, enfim, mas que todos pagassem alguma coisa, mas que essa taxa fosse mais reduzida para todos os brasileiros. Já em relação a um eventual auxílio emergencial do Estado para setores empresariais mais prejudicados pela pandemia, como o transporte público, Moisés disse que o governo federal tem mais capacidade para esse tipo de iniciativa. A gente tem um pleito, nós estamos estudando, porque a gente já recebeu pleitos desse setor, especificamente desse setor, a questão de PVA, né? Postergação ou isenção durante o período de pandemia. Enfim, está sendo estudado no governo, até porque, como eu volto a falar, são movimentos que nem sempre o governo pode fazer sozinho. Precisa de assento de autorização do CONFAS, precisa ver se já existe uma autorização para determinado estado que a gente possa aderir. A gente acredita que o governo central tem mais capacidade do que os governos estaduais de fazer linhas de crédito, ajudas, transferência de renda, como tem feito, fez e deve estar postergando, né? Transferência de renda para a população menos assistida, e é nisso que a gente trabalha, em parceria com o Congresso.